Olá pessoal, sejam todos novamente bem-vindos. Na aula passada nós falamos como é que nós podemos instalar o Flowise e usando por meio do Node.js e como é que nós podemos basicamente inicializá-lo, ok? Nós temos basicamente o nosso servidor aqui a rodar do Flowise aberto aqui nessa porta 3000 e, portanto, nós vamos aqui, nós temos basicamente já um bot que eu criei para testar anteriormente. Pessoal, esse é basicamente o ambiente de Flowise. Aqui tu podes, eh, mudar aquilo que é a visibilidade, podes colocar um preto, um branco, ok? Aqui é basicamente a tela de bem-vindo. Se não tivesses, por exemplo, nenhum serviço aqui, nenhum bot criado, tu terias eventualmente uma certa, não verias aqui nada, ok? Então, eu vou aumentar aqui a imagem para que tu possas entender um pouquinho, tá um pouquinho mais claro. Bem, aqui está basicamente a barra de funcionalidades. Tu vês aqui agentes Flow. Eu já tenho basicamente o Llama. Vamos falar sobre o Llama. Como é que você pode ter um modelo de open source, um modelo localmente no teu computador que podes, por exemplo, como é que podes ter um chatbot de inteligência artificial na tua máquina sem, por exemplo, pagar, ok? Vamos instalar depois o Llama, ok? Temos aqui esses assistentes, podes basicamente custom assistentes já feitos. Esse é basicamente o Marketplace. O Marketplace é um local que você vai encontrar basicamente o modelo de construção de usando o Flowise já prontos. Nós vamos, por exemplo, utilizar o OpenAI Assistant. Vamos aqui, clicamos aqui nessa barra Marketplace, vamos clicar por Open. OpenAI Assistant. Nós vamos depois utilizar o OpenAI Assistant para nós, por exemplo, criarmos o nosso próprio, usando basicamente o modelo da OpenAI como assistente. Ok, pessoal? Aqui são basicamente as tools, aqui são as credenciais que você eventualmente eu defini do Flowise, que basicamente eu utilizei, né? Eu criei em março, no dia 10 deste ano, e são basicamente os meus bots que eu criei anteriormente. Eles são basicamente as variáveis eu não tenho aqui, estes são basicamente a API keys, são basicamente as keys. O que é uma API? Uma API é basicamente uma chave que que é importante você utilizar para poder eventualmente ter os acessos de um determinado recurso. Ok? Depois explico isso com mais calma. Bem, pessoal, essa é basicamente a plataforma do Flowise. A primeira coisa que nós precisamos fazer agora, antes de nós utilizarmos, nós vamos precisar de fazer algo muito importante, entender os modelos de integração, como nós vemos aqui nesta aula, ok? Bem, o Flowise é basicamente um mecanismo que nos permite criar agentes de AI, mas esses agentes não são criados por si só, então é importante que você tenha algum tipo de... É importante que você tenha, por exemplo, um, um serviço de inteligência artificial que te ajuda a fazer essa integração. E nós vamos nesse curso, utilizamos basicamente o modelo da OpenAI, que é basicamente o ChatGPT, ou a DeepSeek, que vai nos ajudar basicamente a integrarmos aqui no nosso sistema para podermos eventualmente utilizarmos os nossos o Flowise e depois podemos eventualmente hospedar e qualquer pessoa ter acesso ao teu chatbot integrado a um determinado serviço. Bem, pessoal, então a primeira coisa que nós precisamos fazer, nós precisamos navegar até a. Eu vou deixar isso para que tudo fique aqui. Isso é basicamente o Node.js instalado, ok? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer agora, vamos basicamente navegar até a, a OpenAI Platform. O que é que nós precisaremos? Nós precisamos basicamente criar uma conta na OpenAI. Então, tu vens basicamente aqui ao Google e tu clicas, vais basicamente escrever por OpenAI plataforma, ok? Então, vamos basicamente aqui verificar os preços da OpenAI, ok? A nível de preços de... Porque nós vamos precisar eventualmente ter acesso à API da OpenAI para nós integrarmos, para podermos fazer com que os nossos bots ou agentes possam responder inteligentemente, ok? Então, pessoal, aqui são basicamente os modelos. Temos o GPT.5, o GPT-O, o GPT-Mini e tem outros modelos que você pode utilizar para integrar o teu serviço. Então, para cada modelo tem algo que nós falamos que é basicamente token, ok? O que é na verdade, mas vou explicar, por exemplo, essa parte primeiramente, ok? Temos basicamente vários modelos de OpenAI que você pode utilizar no teu agente. E para cada modelo existe um preço, ok? Para o GPT-O, ok? Temos o input, por exemplo, temos o 3.750, assim, 3.000, na verdade, 3.750
dólares, e isso são basicamente 1.1000 tokens que você basicamente toma, basicamente 1 milhão de tokens, desculpa, que você basicamente vai utilizar. Temos basicamente cash input. O cash, na verdade, por exemplo, são as perguntas que você vai fazer que são basicamente recorrentes. As mesmas perguntas que você vai fazer ao teu modelo, ele ao invés de ir necessariamente novamente à OpenAI, e já tem basicamente um cache que ele vai salvar as perguntas que você faz com recorrência e poder melhorar aquilo que é a tua interação, ok? Então também existe um preço. Existe basicamente o output, são os preços que você basicamente vai utilizar para poder vai pagar caso desejes pagar para utilizar. Mas tu não precisas disso, nomeadamente. Agora, já no GPT-o Mini, nós temos basicamente um preço, né? Para 1 milhão de tokens, temos aqui o 0.3, que é mais barato. E aqui você vai poder eventualmente explorar a quantidade de modelos para entregar eventualmente ao teu agente. Bem, nós temos basicamente aqui custos. Para o custo de hoje, você pode eventualmente utilizar o GPT-4, o 3.5 Turbo, e não fará muita diferença, porque fará sim alguma diferença em termos de resposta, mas para quem quer empreender com estes modelos, é importante evitar custos. Então, tu podes usar basicamente o modelo, o 3.5 da OpenAI, que vai te ajudar eventualmente a você ter o mesmo tipo de respostas, e não ter o mesmo tipo de resposta, mas vais ter uma resposta utilizando a inteligência artificial, mas não terás muito custo a nível basicamente de custos naquilo que é os preços, ok? Então a primeira coisa que você precisa fazer, tu precisas ter uma conta na OpenAI, ok? Eu já tenho. Por exemplo, tu vens aqui, nós vamos, por exemplo, sair daqui e nós vamos basicamente vir aqui, OpenAI Platform. Não vamos colocar pricing, vamos basicamente criar aqui create account, ok? Create, create account. Então, que é basicamente criar conta, ok? Então, tu vens aqui, por exemplo, vamos aqui criar basicamente a conta na plataforma da OpenAI, eventualmente, para nós, desculpa, podemos utilizarmos os serviços que eles têm. Bem, esse é basicamente o modelo que você pode utilizar para testar, né? Temos aqui, por exemplo, essas informações são importantes para que tu entendas, para que tu podes trabalhar por si só, ok? Esse é basicamente um modelo basicamente um script. O que é um script? Um script é basicamente um conjunto de funções que é feito um conjunto de instruções. Esse é basicamente um código em Python que te permite você interagir com o modelo da OpenAI, o GPT-4o, ok? E ele aqui definiu basicamente um role, que é basicamente uma função user, e um contexto, ok? Que diz você é um assistente, um contador de história de unicórnio, ok? Ele basicamente a função desse mesmo agente, desse código, por exemplo, ok? Esse é basicamente para poder eventualmente gerar imagens, ok? Se eu seguir esse código, vês aqui, isso está na verdade em Python. Tu podes usar eventualmente uma outra linguagem de programação que está em Python, porque está a importar. Não, está em JavaScript, na verdade, não tem Python. Tu, na verdade, vens aqui, tu podes escolher Python e automaticamente ele vai mudar aquilo que é a linguagem de programação. Isso também não está por exemplo, está em Python já, e eu recomendo sempre utilizar Python, ok? Mas para você que me acompanha, tu não precisará necessariamente entender a programação para fazer isso, ok? Estou simplesmente explicar para que você se entenda e te localize naquilo que nós estamos a falar. Bem, pessoal, nós vemos aqui, por exemplo, dentro dessa plataforma OpenAI, que é a documentação, vemos aqui, por exemplo, em pricing, os preços, e aqui você poderá entender aquilo que eu tenho falado, por exemplo, ok? Por exemplo, nós temos aqui o 3 Mini, tem vários modelos que você pode utilizar, ok? E tu podes, por exemplo, explorar essa questão para aquilo que tu queres, ok? Então, eu vou deixar tudo isso aí disponível para você. Bem, pessoal, nós vamos agora naquilo que é. Precisas que, na verdade, criar uma conta. Vens aqui e crias eventualmente uma conta na plataforma da OpenAI. Eu acredito que você tem, mas vamos aqui esquecer para os que não têm. Tu crias basicamente uma conta, vais selecionar. Queres continuar com Google, Microsoft, todo o processo de construção de conta e criação de conta é para que tu possas eventualmente seguir naquilo que é. ehm, criação de conta. Eu já tenho uma conta, simplesmente vou clicar aqui, ok? Vou continuar com o Google, ok? Por que é que nós vamos precisar de uma conta na OpenAI? Porque nós queremos diretamente interagir com a API da OpenAI para podermos criarmos o nosso bot e temos a API. O que é a API? A API é basicamente um recurso que a OpenAI, o ChatGPT te concede para você poder integrar os seus recursos no teu agente ou no teu sistema, ok?
Eu tenho, na verdade, aqui 3 contas. Vamos aqui, por exemplo, selecionar que eu tenho é esta. Então, ele basicamente vai precisar daquele processo de autenticação e de verificação da conta, ok? Ok. Ele basicamente já redirecionou aqui, já está ligeiramente autenticado. Nós vemos aqui, estou dentro da minha conta da OpenAI, ok? Temos basicamente o OpenAI Platform, por exemplo, tem os modelos. Eu posso vir aqui, ter acesso àquilo que é a documentação. Temos aqui, na verdade, modelos, né? Temos ChatGPT, o Tesouro Mini, tem vários modelos, ok? Isso quer dizer que nós estamos já dentro da minha própria conta da OpenAI, ok? E você pode eventualmente vir aqui descobrir os preços, né? Os teus custos, aquilo que você foi gastando a nível de tokens, ok? Aqui poderás eventualmente descobrir mais, mais, eh, mais coisas. Por exemplo, aqui você pode, por exemplo, começar que é basicamente criar a tua conta. Mas na verdade não preciso, eu preciso simplesmente eh, da, da API, ok? Então vamos ver até aqui embaixo. Aqui você pode, por exemplo, são basicamente os endpoints que você utilizou e nós vamos. Aqui você pode basicamente explorar. Pessoal, para não demandar mais tempo, eu vou encerrar esta aula e vamos continuar a outra, ok? E nos vemos na próxima aula, pessoal.